Olá, alunos e alunas. Nestas videoaulas de geografia, nós iremos trabalhar com a temática da dinâmica demográfica da população mundial. Primeiramente, se faz necessário observarmos o que significa dinâmica demográfica. Nós sabemos que, ao longo da história da humanidade, a população passa por diversas transformações, diversas adaptações em busca da sua sobrevivência e também do aproveitamento do espaço ao seu redor, no meio ambiente ao seu redor, aproveitando os recursos naturais na sua busca de sobrevivência. E para isso, passando por adaptações, e ao longo do tempo nós podemos observar que essa dinâmica demográfica implica em diversos aspectos, como por exemplo, de local, número populacional, dos recursos disponíveis em determinado local e em outros não, da questão de migrações, locais que são muitos povoados e outros não povoados. Então essa temática é que nós vamos observar ao longo deste capítulo. Mais uma vez, para que as aulas não fiquem tão longas, pretendo dividir em 2 ou 3 vídeos. Então este é o primeiro e depois os outros vídeos virão em sequência. As abordagens: estudos populacionais, dinâmica demográfica, natalidade, mortalidade e fluxos migratórios, formas de ocupação humana e alterações no espaço geográfico, origem, evolução e dispersão da população humana pelo planeta. Então nós vamos observar muitos estudos relacionados aos aspectos populacionais. Em relação à dinâmica demográfica, nós podemos observar itens interessantes como natalidade ou a taxa de natalidade, que representa o percentual de nascimentos de uma determinada população em determinado período, em um determinado local, país ou região. Mortalidade: o número de mortes por percentual, também da mesma forma por local, por país, por região. E os fluxos migratórios, ou seja, o que leva as pessoas a mudarem ou procurarem outros locais para sobreviver. Então nós podemos observar que essa dinâmica demográfica ocorre principalmente devido a esses 3 fatores. O que vai dizer o número de uma população de um determinado local, um determinado país, cidade, estado ou região específica, uma delimitação geográfica é a quantidade de pessoas que nascem, a quantidade de pessoas que morrem e a quantidade de pessoas que migram, tanto no movimento de entrada como no movimento de saída de pessoas. Tudo isso influencia no total da população. A gente vai debater mais especificamente adiante. Nós vamos falar também sobre as formas de ocupação humana e as alterações no espaço geográfico. Nós sabemos que, conforme a população humana ocupa um determinado espaço geográfico, a população faz alterações nesses espaços geográficos visando a sua sobrevivência. Então, utilizando-se desses recursos naturais para que consiga a sua sobrevivência, a sua produção e reprodução humana e crescimento populacional. Quanto mais a população cresce, mais recursos são necessários e mais alterações no espaço geográfico são necessárias. É por isso que também se fala tanto na questão da busca pela sustentabilidade ambiental, visto o crescente número de pessoas, população humana no planeta e a limitação desses recursos e a grande implicação nas alterações no espaço geográfico. Nós vamos fazer também uma perspectiva histórica, observando a origem da população, a evolução, os processos evolutivos e a dispersão da população humana pelo planeta. Então, fazendo uma retrospectiva dos principais estudos que observam a origem dos seres humanos, a sua evolução ao longo do tempo, das eras, e a dispersão que essa população humana ao longo do tempo realizou pelo planeta, ocupando os mais diversos espaços. Vamos refletir. A população humana é a principal causa e resultado das grandes transformações no espaço geográfico. Então, nós, como seres humanos, a nossa população humana é a principal causa dessas transformações que nós observamos no espaço geográfico. E por que nós afirmamos isso? Porque nós somos os animais na Terra que mais provocamos
transformações. Ou seja, nenhum outro animal, nenhum outro ser provoca tantas transformações no espaço geográfico, no planeta, como nós seres humanos. Porque nós aprendemos a dominar a natureza em muitos aspectos para o nosso bem-estar. E isso faz com que a gente, nós, né, a espécie humana, seja o principal agente de transformação do meio ambiente. Por meio de vários estudos no campo da antropologia e outras ciências ligadas à humanidade, buscamos compreender toda essa dinâmica da população humana, começando com os aspectos históricos e evolutivos, passando pelas transformações de cunho socioeconômico, a relação do homem com a natureza e seus pares, as diferenças e semelhanças entre os povos e em datas distintas, a fim de melhor compreender o nosso presente e pensar no futuro da humanidade. Então é nessa pegada de tentar analisar ou refletir sobre o nosso presente, pensar sobre o futuro da humanidade, que nós precisamos olhar no passado e observar os pontos positivos e os pontos negativos e o que nós podemos observar como aprendizagem em busca de um convívio harmônico tanto entre a população humana como entre a população humana e a natureza a qual nós pertencemos. Então, por isso que nós precisamos fazer essa busca pelos conhecimentos dentro da antropologia e também de outras ciências, né? Compreender a dinâmica da população humana, os aspectos históricos e evolutivos, observar as nossas transformações, principalmente aquelas relacionadas à organização social, já que nós somos seres sociais, observar os aspectos econômicos, já que nós somos movidos pela economia, a relação homem-natureza e entre os próprios, né, entre os seus pares, observar as semelhanças e diferenças entre os mais diversos povos do planeta. Né? Nós sabemos que o nosso planeta é formado por diversos povos, com diversos aspectos culturais e sociais, e que muitas vezes essas diferenças acabam provocando atritos, né? Como por exemplo as guerras, os confrontos entre as nações, entre os povos, e nós podemos analisar essa perspectiva desses conflitos humanos, ou essas diferenças de povos, de raças, de organizações sociais dentro desse aspecto. Então nós vamos observar todos e tentar compreender da melhor forma possível. Para começar, nós podemos observar a origem, buscar as nossas origens. Vamos lá. As origens do ser humano. Um dos aspectos necessários para compreendermos a dinâmica demográfica é avaliarmos os fluxos migratórios, ou seja, os fluxos de pessoas nessa dispersão pela ocupação planetária, a ocupação humana no planeta. Mas será que a humanidade só veio emigrar recentemente, com o desenvolvimento dos meios de transporte? Os seres ancestrais viajavam? Como se locomoviam? O que buscavam? Então são perguntas que nós podemos fazer em relação a esses fluxos migratórios. Né? Nós sabemos que hoje em dia possuímos os mais diversos meios de transportes que proporcionam com que possamos viajar de forma rápida entre pontos distantes do planeta. Como, por exemplo, a aviação, que permite que as pessoas possam viajar de um país para outro, até mesmo de um continente para outro, em um mesmo dia. Mas isso não era possível no passado. Vamos imaginar há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, quanto mais a gente volta no tempo, mais esses meios de transportes ficam difíceis, né, de imaginarmos como que seria essas viagens de povos ancestrais, né, povos primitivos. Então, como que eles se locomoviam? O que eles buscavam? E quais seriam esses meios de transporte utilizados? Quais as rotas? Então, tudo isso é interessante para nós podermos observar essa dinâmica de ocupação, como que o ser humano, ao longo do tempo, ocupou os mais diversos espaços do nosso planeta. Podemos afirmar que os fluxos migratórios não são algo recente na história da humanidade. Nossos ancestrais já se locomoviam de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida, fugindo de conflitos, né, dos conflitos entre os povos inimigos, em busca de alimento, água, etc. Então, assim, nós podemos observar que mesmo com a dificuldade de locomoção, tendo em vista a não presença dos meios de transportes que nós conhecemos hoje, nós podemos dizer que eles utilizavam animais ou mesmo caminhando, se locomover de um local para outro, não
não assim, digamos que de uma forma espontânea, mas forçados por alguns motivos, como por exemplo guerras, conflitos entre os povos, entre as tribos. Então, quando havia esses conflitos, geralmente a tribo derrotada se sentia obrigada a buscar novos territórios. E também aquelas tribos mais fortes que queriam expandir seus territórios também se locomoviam nessa busca de ocupação e a avançar sobre tribos inimigas, sobre territórios de tribos inimigas. Também a busca pelo alimento. Né? Nós sabemos que em alguns locais a oferta de alimentos acaba se tornando escassa em alguns momentos, seja por seca, seja por algum desastre natural. A busca por locais com fontes de água. Nós sabemos que a água é vida, então as pessoas sempre buscaram, ao longo da história da humanidade, ocupar espaços onde a água possa ser mais acessível. Então, é um dos fatores que fez com que no passado esses povos ancestrais estivessem nessa busca, nessa caminhada por locais mais propícios à sua sobrevivência, em busca de alimento, em busca de água, em busca de terras férteis e assim por diante. Desde sua origem até os dias atuais, a humanidade está em constante caminhada, buscando os melhores locais de se viver e melhor aproveitar os recursos que a natureza oferece ou buscando adaptar-se aos recursos que possuem ao seu redor. A teoria mais aceita pelos cientistas é de que a humanidade surgiu na África e de lá emigrou para outros continentes, passando pela Europa, Ásia, Oceania e chegando à América pelo Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca. Porém, outras evidências refutam alguns aspectos dessa teoria e falam não somente de um caminho, de uma rota específica, mas de outras prováveis alternativas de como o ser humano pré-histórico pode ter chegado às Américas. Por que o nosso foco é as Américas? Segundo os estudos, o continente americano seria o último território, praticamente, juntamente com a Oceania, a ser ocupado pela espécie humana. E devido ao fato de terem surgido na África, essa caminhada foi longa até chegar às Américas. Então existem essas teorias que apontam para essa caminhada. Teoria que é muito aceita é a que afirma que a população surgiu na África, se espalhou pela Ásia, Europa e da Ásia rumou pelo Estreito de Bering até a América. Porém existem outras teorias, como nós vamos ver mais adiante, que colocam em xeque essas afirmativas. Aqui nós temos imagens que representam essa caminhada, com as setinhas que nós podemos observar aqui. A origem do ser humano está na África, onde foram encontrados os registros de fósseis mais antigos e que indicam que a humanidade surgiu na África. De lá, seguindo para a Europa, Ásia, Austrália e as demais ilhas da Oceania, e também para a Ásia, o Estreito de Bering, entrando pelo Alasca, América do Norte, e por último chegando aqui à América do Sul. E o nosso foco é na América do Sul, justamente por estar localizado aqui o Brasil, e nós vamos observar alguns aspectos, alguns vestígios, alguns locais com pinturas rupestres, com sítios arqueológicos, que falam sobre a chegada, ou que nos dão pistas dessa chegada da humanidade ao nosso território sul-americano. Existem outras teorias, como nós falamos, como por exemplo a rota polinésia. Coloca-se em xeque a teoria vista anteriormente do Estreito de Bering, colocando uma outra possibilidade que seria a travessia a partir do Oceano Pacífico. Convenhamos que seria uma teoria difícil de imaginarmos, tendo em vista que o Oceano Pacífico é muito largo, ou seja, tem uma vasta extensão territorial de águas, sem a presença de muitas ilhas, de terras emersas. Então isso seria um fator extremamente complicado de imaginarmos uma viagem em alto mar por uma distância tão vasta. Mas existe essa teoria. Nós temos aqui as imagens dessa rota polinésia, passando pela Polinésia Francesa, com algumas ilhas que estão localizadas no meio do Oceano Pacífico. Uma outra alternativa seria de que a localização dos continentes
em épocas passadas poderia estar em posições diferentes da que nós conhecemos hoje. Então, por exemplo, a proximidade da Antártida com a Austrália poderia favorecer a locomoção dessas pessoas, desses povos, indo para o continente Antártico e vindo aqui pela região da Terra do Fogo, no sul da Argentina e do Chile, entrando pelo continente americano. Na região da Etiópia, na África, foram encontrados os mais antigos vestígios de seres humanos pré-históricos, datados de aproximadamente 195 mil anos. Na África do Sul, há vestígios entre 130 mil a 60 mil anos atrás. Aproximadamente 30 mil a 15 mil anos atrás, passaram pelo Estreito de Bering, adentrando pelo continente americano. Além disso, o arqueólogo e antropólogo brasileiro Walter Alves Neves, da USP, defende a ideia de que a América teria sido ocupada por duas levas humanas distintas, ou seja, não seria apenas uma leva de povos, que chegaram ao continente, e sim outras, várias distintas levas que chegaram até o continente americano. A primeira seria aproximadamente 14 mil anos atrás, composta por caçadores de traços negroides, ou seja, de origem africana, como pode ser comprovada a partir de um crânio encontrado em Minas Gerais com traços de povos africanos pré-históricos. A segunda leva seria mais recente, há menos de 11 mil anos, com povos de origens asiáticas, as chamadas tribos ameríndias, que seriam herdeiras dessas morfologia com traços indígenas se assemelhando aos asiáticos, na sua forma física, seus aspectos de sua morfologia. Nós temos o crânio de Luzia, que é o principal vestígio da presença de seres humanos pré-históricos, pré-históricos não, antigos, no continente americano. Descobertas recentes sobre a presença humana na América. Aqui nós podemos observar o fóssil, onde se revela a fisionomia de povos africanos e australianos no continente americano em épocas passadas. Outro aspecto que nós podemos observar, aqui mais relacionado ao nosso estado, é o Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado em São Renato, no Piauí, onde há indícios da presença de povos antigos em datas que distinguem daquelas que são apontadas pela teoria do Estreito de Bering. Vamos observar alguns dados sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, que apresenta mais de 1.000 sítios arqueológicos, que datam entre 6.000 a 12.000 anos. São mais de 1.100 grafismos, que são as imagens deixadas nas pedras, nas rochas, exibindo o ponto de vista de temáticas únicas, que são a movimentação e cenas do dia a dia desses povos. Encontra-se vestígios históricos e pré-históricos da ocupação humana na época da Pedra Lascada, povos caçadores e coletores de até 100.000 anos. E, desta forma, questiona-se a rota sobre a ponte de gelo do Estreito de Bering. Por que isso acontece? Porque, segundo a teoria do Estreito de Bering, os povos teriam passado para o continente americano entre 10 a 15 mil anos atrás. Porém, no Parque Nacional da Serra da Capivara existem indícios de que essa ocupação do homem no solo americano teria sido antes dessa data. Então, coloca-se em xeque os dados, os números, e chega-se a questionar se a presença de povos antigos no continente americano pode ser anterior ao que aponta o Estreito de Bering. Daí a importância dos estudos de Nier que é uma das principais estudiosas nessa área e que é a responsável por ter divulgado o Parque Nacional da Serra da Capivara para o mundo com as descobertas. Vamos encerrar aqui a primeira parte da primeira videoaula e seguiremos na segunda videoaula, que vem logo em sequência, onde nós iremos abordar a temática das grandes civilizações do mundo contemporâneo, onde nós vamos observar as distintas organizações sociais das civilizações ou povos do mundo, fazendo a distinção entre os diversos povos.